Queridos irmãos, um bom dia a todos, um ótimo domingo com muita paz, alegria e que Deus nos abençoe em mais esse estudo online que vamos fazer a partir de agora. Hoje nós escolhemos do livro Saúde Espiritual, do Alírio de Cerqueira Filho. Esse Alírio é um membro da Federação Espírita Brasileira. Então nós pegamos aqui um trecho que fala a respeito das mudanças, da reforma de sentimentos para desenvolver a saúde espiritual. Então nós vamos ler aqui algum trecho e depois vamos tecer algum comentário. O indivíduo que deseja a saúde espiritual, realizando o processo de autoiluminação, deve tomar situação de si mesmo, através da identificação com o próprio ser essencial, partindo da realidade em que se encontra objetivamente, para analisar, para aferir aquilo que merece de fato mudanças, desidentificando-se com os egos. Para a conquista deste estado, é fundamental que uma atitude de mudança seja projetada, seja preparada, seja implementada, para que a pessoa possa, de fato, mudar, transmutar aqueles sentimentos egoísticos, vaidosos, que são evidentes e que estão mascarados, muitas das vezes, que representam obstáculos ao autoencontro, isto é, do encontro consigo mesmo em essência. Então vamos fazer aqui uma análise metafórica para a gente compreender esse trechozinho. Nós poderíamos comparar isso aí com uma reforma de uma casa, por exemplo. O que nós precisamos de fazer para reformar uma casa? Um bom projeto, né? Precisamos conhecer bem a casa, conhecer a sua estrutura, a sua estética, tanto inferior como exterior, encanamentos, redes elétricas, enfim, detectar os problemas, as ineficiências, não é? E nós precisamos aí da ajuda, então, de um engenheiro que vai calcular a estrutura, né? Que vai um arquiteto que vai ver aonde precisa fazer algo para nos oferecer conforto, para a gente poder circular bem dentro dessa casa, não é mesmo? Então, nós precisamos, enfim, estabelecer prioridades de acordo com as nossas condições econômicas. Então, vamos fazer aqui uma comparação metafórica. Se ficarmos preocupados, a preocupação com o que os outros
irão pensar, o que os vizinhos irão falar, aqueles que estão passando na rua, o que eles vão pensar, né? Nós não faremos a reforma nem da fachada. Por quê? Porque nós vamos descuidar dos problemas de infraestrutura. E sabe quais são essas pessoas? São exatamente aquelas que usam as máscaras, né? Elas mascaram aquilo que realmente precisa ser feito, que precisa ser mudado, e coloca máscaras tentando enganar as pessoas e principalmente a si mesmos. Outros nessas reformas usam materiais, serviços assim paliativos, provisórios, né? Que são exatamente aquelas pessoas que só mudam superficialmente e que depois, mais tarde, os problemas voltam tudo outra vez. Então ele não se propõe de fato com firmeza, com honestidade, a combater aquilo que ele percebe que precisa ser mudado, não é? Há aqueles que fazem tudo o que precisa ser feito nessa reforma, que são exatamente aqueles que, a partir do autoconhecimento, se autodominam, buscando as necessárias reformas. Quando nós não buscamos o autoconhecimento, nós podemos entrar em crises emocionais, e daí também os conflitos. E aí, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma tendência, muitos, né, tem uma tendência de disfarçar, de ignorar, de reprimir, de usar as fugas, né, ou então se acomodar. Vocês imaginam-se um rio em que nós vamos colocando obstáculos para que a água não passe, e nós vamos assim criar dificuldade para que o curso do rio aconteça normalmente. O que vai acontecer lá na frente? Vai chegar uma hora que estes obstáculos que usamos se rompam e as águas vão transbordar, e aí a coisa complica. Então, conosco é do mesmo jeito, né? Esses disfarces, tentar ignorar, tentar reprimir, tentar usar as fugas, se acomodando para não fazer as reformas necessárias, são exatamente esses obstáculos que nós colocamos no rio da vida, né? Impedindo que esse rio atinja o mar da paz, não é mesmo? No ser humano ocorre do mesmo jeito. Nós vamos adiando essas soluções desses conflitos, até que aconteçam as crises, as dificuldades, porque nós não vamos ter condições de conviver com isso por toda a vida. Chega uma hora que nós não suportamos, mesmo porque vai chegar um instante em que acontecem aquelas crises sob forma de doenças físicas, doenças mentais como depressão, pânico, ansiedade, não é? E será por quê, né, que nós temos dificuldades de analisar, de parar, de conhecer a nós mesmos? Joana de Ângeles, nesse livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela fala que aturdidos, né, com as preocupações
que nós emprestamos importância demasiada, como a opinião dos outros, as aparências, conquista das coisas externas, convívio social, aquelas disputas insignificantes. Então, a pessoa acaba por descuidar-se de si mesma e permanece ignorante das suas realidades profundas e das suas potencialidades latentes, porque nós temos as potências latentes, mas não usamos do esforço, dos interesses para, de fato, cuidarmos melhor de nós, não é mesmo? E ela diz aqui também que é necessário um exame profundo, sério, constante de si mesmo, da sua constituição, dos objetivos que deve perseguir, dos meios a utilizar, de como encontrar os recursos para tal. Essa análise tem por meta a autoconscientização, mediante a qual se aplanam as arestas e o curso do rio existencial desliza na direção do mar da paz. Mas, para tanto, é imprescindível o autoexame dos comportamentos mentais, emocionais e físicos sociais. Então, nós somos elementos feitos para a luz. E todas as vezes que nós ficamos dando guarida a essas dificuldades interiores e não procuramos combatê-las, reformá-las, nós distanciamos da luz divina, né? Por esses motivos, então nós adoecemos. Nós estamos reencarnando e desencarnando com o objetivo maior de aprender a amar e de crescermos em sabedoria. Nós não conseguimos, por muito tempo, ficar longe de buscar essa luz, mesmo porque nós não temos condições interiores, né, de permanecer. Nós podemos permanecer aí por algum tempo, mas chega um instante que o sininho bate, as dificuldades chegam, a dor chega, e nós precisamos realmente tomar posicionamento, né? Para que nós possamos adquirir a saúde espiritual, porque as doenças que acontecem partem primeiro do desequilíbrio interior, da falta de reformas morais, espirituais, e assim nós vamos complicando cada vez mais na nossa situação. Então, prezados irmãos, era isso que nós tínhamos que falar, embora de maneira sucinta, mas é mais um lembrete, né? Porque nós já vimos isso muitas das vezes, mas quanto mais nós falamos, mais nós fixamos. Então, uma boa noite para todos, um abraço, um feliz domingo. E nós hoje temos um encontro festivo lá na casa de campo da nossa querida irmã Luzânia, que nós possamos ir em paz e dentro de um clima de muita alegria, companheirismo, aproveitar esses momentos. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Assim seja.